pessoal, quanto tempo que eu não venho aqui no YouTube, né? Já vai fazer um ano que eu não gravo e agora eu estou retornando. Mas antes de eu retornar com meus vlogs, eu vou vir aqui esclarecer sobre o vídeo do Bera com sedação que meu filho fez. Vai fazer 2 anos que ele fez na época ele tinha 2 anos e 4 meses, ele fez o Bera com sedação. E muitas mãezinhas, muitos pais têm dúvidas sobre esse exame, porque muitas crianças estão precisando fazer. E eu vou explicar para vocês como foi o dele, o que aconteceu, qual foi o resultado e como foi no dia do exame. Para explicar certinho, primeiro eu vou explicando do dia do exame. Gente, tem muitas perguntas no outro vídeo, vou colocar qual vídeo que vocês têm dúvidas. E para quem é assim, veio aqui, caiu de paraquedas, também querendo saber como que funciona, como que é o exame, eu como mãe, tá? Experiência como mãe, vou explicar aqui pra vocês. Tem muitas perguntas e eu vou lendo aqui e vou respondendo a vocês, no geral, né? No dia do exame, gente, ele precisava estar em jejum porque foi feito com sedação. Então, ele ficou em jejum, se eu não me engano, foi 8 ou 12 horas de jejum. Pra mim, essa parte de jejum de comida foi tranquilo, por conta que ele fez o exame, se eu não me engano, foi meio-dia ou às 1 hora da tarde. Então, ele jantou, eu dei a janta pra ele bem tarde, no dia anterior, e aí, no dia seguinte, ele poderia ingerir líquido. Se eu não me engano, era 3 horas antes de fazer o exame, ele poderia beber suco, e até 2 horas antes do exame, ele poderia beber água. E o meu filho, em relação a ficar sem comer assim por algumas horas, ele é bem tranquilo. Isso foi o menos perigoso, assim, que eu falo. Só as bolachas que ele encontrou lá na clínica, né? Que aí ele ficou pedindo na época. Mas no geral foi tranquilo, que eu fui entretendo ele com suco de uva e tal, brincando. Nessa parte foi tranquilo. Aí, no vídeo também, eu falava que eu não poderia estar presente para fazer o exame. Por quê, gente? O exame foi feito no hospital, tá? O exame do Bera foi feito no hospital por conta da sedação e é feito em centro cirúrgico. E não pode entrar no centro cirúrgico, pelo menos, acredito que eu em todos, né? Mas lá onde eu fiz, o do meu filho não pôde, tá? É no hospital de Londrina. Tem a sedação, gente, não poderia ter feito, não vi a sedação, eles levaram ele, fiquei com muita dó, porque ele era bem, assim, 2 anos e 4 meses, era um bebê ainda na época, né? Fiquei com muita dó. Tem outras perguntas também. Boa noite, minha filha vai fazer o exame, posso acompanhar o procedimento? Igual eu expliquei, gente, não pode, por conta que o com sedação é feito dentro do centro cirúrgico. Agora, se é feito sem sedação, aí não tem problema, pode acompanhar, porque meu filho refez e ele fez assim no meu colo. Esse exame, ele é para descartar vários motivos no atraso de fala, mas principalmente para descartar perda auditiva relacionada à audição da pessoa. O exame pode ser feito tanto em crianças quanto em adultos. É a audiometria do tronco cerebral, que chama, né? Vim pesquisar, meu menino também vai precisar fazer esse exame. Oi, por favor, quanto que foi que você pagou nesse exame? Preciso fazer no meu filho. Gente, meu filho, ele tem um plano de saúde, e aí eu fiz pelo plano de saúde. Daí é um plano coparticipativo, então eu só paguei umas pequenas taxas, sabe? Não foi caro não, se não me engano foi R$80 da coparticipação. E aí teve a sedação e tal, só que eu acho que, se eu não me engano, isso não foi pago. Na época eu fui pesquisar, porque demora. Esse exame, ele é bem difícil achar vaga, até no plano de saúde. E aí eu fui pesquisar pelo particular, e pelo menos aqui em Londrina, na região, estava, na época, há 2 anos atrás, estava, incluindo tudo, estava R$3.000. E eu procurei em umas 3 clínicas. Principalmente nessa clínica que eu fiz do meu filho, estava esse valor particular. Esse exame Bera que vocês falam é de ouvido? Sim, de ouvido, para descartar os atrasos de fala, os motivos. Meu filho vai fazer esse exame, ele é autista nível 3 de suporte. Estou ansiosa, mas confiante de que vai ser tranquilo. Gente, foi assim, vou explicar como que foi no dia. Tá, cheguei lá no hospital, aí foi bem rápido, eles me levaram no quarto, foi organizar o centro cirúrgico para fazer o exame do Arthur. E aí eles o chamaram, tá, gente? Aí eles falaram que
ia sedar ele e tal. Nossa, eu fiquei muito apreensiva, gente, nessa, porque eu tive que ficar lá no quarto. E o que me deixou muito apreensiva, eles falaram que esse exame seria de 40 minutos a 1 hora. Meu filho, gente, retornou, se eu não me engano, 2 horas depois, 2 horas, 2 horas e meia. E eu fiquei muito nervosa depois que passou essa 1 hora, porque ele não voltava. E demorou muito pra ele voltar. Demora, então tem gente perguntando aqui na pergunta do outro vídeo. Sim, gente, o meu demorou, dele, né, demorou por conta que eles acharam uma perda auditiva no exame. Vou explicar pra vocês daqui a pouco, tá? Mas demorou por conta disso, tá? Mas geralmente quando não se tem nada, quando está normal o exame, 40 minutos a 1 hora. Foi encontrado alguma coisa no exame do seu filho? Sim, gente, foi encontrado. Mas no geral sobre o exame foi essa a pergunta, gente. Vou mostrar pra vocês também, tá? Antes de falar, pra falar que eu não tô equivocado, sabe, das coisas. Vou ver se qualquer coisa depois eu posto uma foto aqui pra mostrar, tá? Não vou mostrar o nome da clínica que eu fiz. Ó, vai estar ao contrário aqui, mas tá bem aqui, gente, ó. Perda auditiva, sensório, neural, de ambas de grau moderado bilateralmente. Gente, foi esse que eles encontraram no exame do Arthur, tá? Perda auditiva, sensório, neural de grau moderado bilateralmente. Gente, e eu fiquei muito apreensiva, muito, 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 muito. Porque eu jamais imaginava que ele teria uma perda auditiva, tá? Eu desconfiava que ele poderia ter algum atraso do neurodesenvolvimento, achava que podia ser TDAH, autismo, essas coisas, sabe? Eu jamais imaginava que seria uma perda auditiva, tipo assim, eu fiz esse exame pra descartar, entendeu? E então eu fiquei muito nervosa quando eu recebi esse resultado, demorou de 10 a 15 dias pra sair. Fiquei muito nervosa, jamais imaginava. Eu vou contar como que foi. Depois que eu recebi esse resultado, a clínica logo me ligou, tá? Pra me oferecer pro Arthur pra colocar aparelho auditivo. E, gente, o aparelho auditivo, eu fui pesquisar, tá, gente? Quase que eu fui fazer mesmo. Tava em torno de 7 mil reais, tá? Eu retornei com o otorrino. Aí, com o otorrino não era da mesma clínica, tá? Mas aí ele falou, é isso mesmo. Não quis investigar de novo. E eu ainda falei, gente, assim, gente, eu fiquei com muita pulga atrás da orelha. Eu fiquei, assim, não tava acreditando no resultado. E que bom que eu não acreditei. Já já eu explico pra vocês por quê. Eu ia ficar brava, porque o otorrino, ele só me encaminhou pra colocar o aparelho. A clínica também que fez. E aí, gente, o que eu fiz? Eu não fui mais atrás, porque eu falei, meu filho não tem essa perda auditiva, tá? Não tem. Conversei com as professoras dele na época, e ela falou assim também, que também jamais imaginava, porque assim, gente, ele emitia sons, qualquer barulho ele virava, assim, sabe? Eu jamais imaginei. E aí eu demorei ainda um tempo pra voltar atrás disso, tá? Ainda não ter dinheiro na época pra pagar, porque, gente, assim, é 7 mil reais, aí fora os outros testes que precisa fazer. E também, assim, eu fiquei, assim, bem cismada com isso. E tá, demorei um tempo, mas o atraso dele de fala continuava. E aí eles me encaminharam pra fazer fono, eu acabei não fazendo por conta que todos os médicos aí que eu ia, porque eu fui nos 3 médicos, tá, gente? Eu tô rindo, pesquisei bastante ainda. E ele falou, coloca que vai melhorar e tal. Aí eu fiquei pra mim que ele não tinha, e a minha sorte também que essa professora, ela também ficou em cima de mim, ela falou assim, não acredite nisso e tal, o Arthur não tem perda auditiva. Eu demorei 1 ano, por que que eu demorei 1 ano depois, ainda pra correr atrás de volta pra saber o motivo da atraso de fala dele. Ele foi melhorando a fala drasticamente. Nossa, foi melhorando muito mesmo. Daí eu falei assim, gente, não é possível essa perda. Aí, como foi melhorando, não que hoje ele fale, tá, gente? Ele ainda tem um atraso de fala, mas ele melhorou muito, assim. Na época que eu fiz esse exame, se ele falava 6 palavras, era 6 palavras, se eu não me engano, tá? Posso estar equivocado. De 6 palavras a 20. Era muito, gente, isso com 2 anos e 4 meses. Tem gente que fala, tudo tem seu tempo, tal, cada criança tem seu tempo. Sim, cada criança tem seu tempo. Mas, gente, com 2 anos e 4 meses,
falar de 6 a 20 palavras é considerado atraso de fala, tem algum motivo, é bom investigar. 3 meses depois, tá? Que foi feito, eu fiz outro exame de DERA, mas aí eu fiz sem a sedação, tá? Porque eu fui atrás da outra otorrino, perfeita, assim, uma otorrino aqui de Londrina, ótima. Ele foi feito dia 11/12/2024, foi feito agora em dezembro, né? Do ano anterior, e foi refeito. E aí, a conclusão audiológica, gente? Limiares eletrofisiológicos compatíveis com acuidade auditiva normal em ambas as orelhas, por estímulo clique por via aérea e via óssea, e para estímulo tone, é umas palavras bem difíceis, mas no geral, limiares eletrofisiológicos compatíveis com acuidade auditiva normal em ambas as orelhas. Então, gente, o que foi concluído com isso? Ele fez o exame de novo, voltei com uma outra otorrino, e aí ela me explicou que aconteceu o quê? Pode ter sido isso, tá, gente? Ela não me deu certeza, porque não, assim, como já melhorou, né? Eu não tenho que ficar correndo atrás dessas coisas novamente, assim, né? Como já melhorou a fala dele. Ela disse que o Arthur, quando ele era bebê, ele teve muitas otites de repetição no primeiro ano de creche, porque ele entrou bem bebê, com 8 meses. Então, ela disse que ele pode ter tido uma perda auditiva momentânea. Eu não sei explicar, tá, gente, com as palavras que ela explicou, mas resumindo, pode ser que ele tenha uma perda auditiva momentânea na época por conta dessas otites de repetição, abafou o ouvido, a orelha aqui dele, e aí ele teve essa perda auditiva, entendeu? Ele não ouvia como as demais crianças ouviam, e por conta disso foi o atraso de fala dele. E aí, pode ser que depois isso tenha melhorado, naturalmente, sem ter feito nada. O que eu não gostei, gente, assim, da conduta, da clínica que ele fez, foi por conta que eles já queriam logo enfiar aparelho auditivo nele, gente, sem fazer outros exames, porque a otorrino me explicou que poderia, antes de colocar, poderia ter feito outros exames, poderia esperar mais um pouco, e logo, quando saiu o resultado, eles já começaram a me ligar, sem parar, sabe? Isso eu não gostei, porque poderia ter prejudicado o ouvido dele, a audição dele, imagina eu ter colocado um aparelho auditivo nele, aquilo ia bastar muito mais, porque eles poderiam ter, eu não entendo, mas poderia ter colocado um volume maior para ele escutar. Isso poderia ter prejudicado mais ainda, porque se ele estava voltando, sabe, com a fala, a escutar normalmente, isso eu não gostei. Já a audição dele está normal, e ele ainda tem atraso de fala por conta disso que aconteceu, tá, gente? Ele ainda tem, mas hoje ele tem 4 anos e um mês. E ele, assim, gente, a professora elogia, não tem reclamações. Eu fui lá na escola, né, ver como que tá, né, assinar aquela ficha lá de como que tá o acompanhamento pedagógico dele. E assim, gente, perfeito, tá? Logicamente, as amizades dele, né, os amigos dele de classe, com certeza falam melhor que ele, por conta que ele teve, vamos supor que ele tem um atraso de 1 ano e meio de fala, entendeu? Ele ainda tem um atraso, eu preciso muito que ele faça fono. Só tem algumas coisas pessoais que ainda me impedem para eu levar ele, né, na fono, como eu não dirijo carro, por isso que ele não está fazendo, mas eu vou atrás disso, por conta que ano que vem mesmo ele acho que já começa a aprender alfabeto e tal, não sei se é ler e escrever, né, mas vai precisar mais que ele fale melhor, mas assim, gente, hoje ele já está falando perfeitamente, mas eu vim aqui mesmo tirar todas as dúvidas de vocês, tá, explicar, tem muita gente que fica em dúvida sobre esse exame. Teve até um comentário, gente, do vídeo, eu nem fiquei brava, né, porque assim, depois eu fiquei pensando e tal, pai, eu acho, que colocou: meu filho também tem o mesmo problema e não foi preciso de nada disso. A meu ver, é uma grande asneira. Ele colocou no outro vídeo. Gente, assim, eu não acho que seja asneira, sabe?
porque se tem o exame, se ele pode encontrar umas perdas auditivas e tal, é importante, entendeu? Eu só não acho que talvez a conduta da clínica, sabe, às vezes pra gente gastar, entendeu? Já passou, já se normalizou, entendeu? E agora eu tô com uma médica muito boa que tá acompanhando o caso do Arthur e, graças a Deus, assim, tá dando tudo certo. Eu tenho certeza que vai melhorar mais ainda a fala dele depois que eu começar a fazer as fonos. Eu tenho que muito correr atrás disso, tá, gente? Pra ontem, se eu quiser, eu vou conseguir que ele faça algumas sessões de fono. Mas assim, gente, perfeito, tá? É que ele agora tá na escola, mas assim, ele canta, conversa. Gente, do jeito dele, o que eu falo que o atraso de fala dele agora? Ele troca muitas palavras, ele fala bastante enrolado, sabe? Mas assim, já forma frase, já fala normalmente, gente, sabe? Explica as coisas que aconteceu, explica tudo, gente. É só umas palavras mesmo que ele precisa melhorar, ele troca, acho que é R por L, alguma coisa assim, S, sabe? É o som, sabe? Que ele troca muito, mas tá perfeito, graças a Deus. E o outro exame que ele fez, gente, foi sem sedação, tá? Foi sem a sedação, foi feito tranquilamente, é o que ele fez em dezembro. Ele dorme muito, ele tem um sono bem pesado desde bebezinho, então isso facilitou. Eu fiz bem de manhãzinha, acho que foi umas 8h30 da manhã, e eu fiz ele ir dormir umas 3 horas da manhã, então ele estava muito cansado, ele estava no meu colo quando ele fez o exame. Ele mal nem se mexia, porque ele tem um sono bem profundo, então foi bem tranquilo para fazer o segundo exame sem a sedação. Espero que eu esclareci todas as dúvidas de vocês, tá? Eu só falo, tomem cuidado, tenham bastante. Se vocês têm aquele pressentimento de mãe, sabe? Ai, não é isso, refaz, sabe? Procura saber, entender. Tem bastante exames, tá? Para detectar atrás de fala, muitos e muitos exames. Se você tem plano de saúde, é bem mais fácil até de fazer esses exames. Aqui eu tenho esclarecido as dúvidas de vocês, explicado certinho. E foi isso. Pra quem não me acompanha aqui, agora eu vou estar voltando a postar vídeos, tá? Eu posto vídeos de rotina, posto vídeos da maternidade, a fazer de casa. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, deem a sua opinião. Eu posso ter sido equivocada em muitas coisas que eu falei aqui, tá? Mas eu falei do que eu passei com meu filho, tá, gente? Cada um acha o que achar melhor pro seu e tal. Eu só vim explicar a minha situação e porque também tinha muitas dúvidas no outro vídeo do Bera, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima, tá? E quem caiu de paraquedas aqui, tenha gostado e tal, quer acompanhar minha rotina, meus vídeos, se inscreva no canal, tá? Deem um like. E é isso, gente. Até o próximo.